Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. É muita alegria, né? Toda terça-feira você sabe que eu tenho muito amor em estar aqui com você, compartilhando histórias, compartilhando muito network, muito insight que pode sim mudar a tua forma de pensar, que pode sim fazer você subir de nível, para que você aqui com a gente assista histórias e orientações para poder implantar no teu negócio. E mais uma terça-feira abençoada. Você sabe que toda terça-feira você não pode ir para lugar nenhum. Que toda terça-feira o Conta Comigo está no ar, no YouTube da Impacto Soluções Contábeis, no qual, eu estou aqui, fiz a questão de estar com ela hoje. Essa camisa linda que saiu essa semana, toda a equipe da Impacto Soluções Contábeis está usando, todo mundo amou. E tem que dar os créditos à galera da Showa Marketing, meu amigo Vitor e Antônio. Parabéns pelo lindo trabalho, uma assinatura de excelência. E hoje, terça-feira, às 19 horas, se segura aí que o papo é coisa séria. Eu estou recebendo aqui ele que é consultor empresarial, bacharel em administração de empresas, mestrado em administração e MBA em gestão estratégica de pessoas, mais de 20 anos de experiência na área comercial e de marketing de multinacionais, atuando em empresas do setor de telecomunicações, comunicações, cooperativas e educacionais, docente do ensino superior e gestor educacional em faculdade de graduação e pós-graduação, consultor empresarial há mais de 15 anos, ele também é escritor, ele é consultor empresarial há mais de 15 anos na área de desenvolvimento organizacional. Então você que está nos assistindo, se não entender que a cultura organizacional vai chegar a um ponto que se não tiver no seu negócio você vai estacionar, você ficou para trás. Então a gente vai falar hoje aqui no Conta Comigo. Estratégia de vendas, finanças empresariais, liderança e capelania empresarial. Ufa, eu tô com ele aqui, meu amigo. Heráclito Madeiro, seja bem-vindo, meu irmão. Coisa boa lhe ter aqui, viu? Eu que agradeço, Vinícius. Obrigado pelo convite. Quase que eu morro aqui lendo esse currículo, viu? Nada, eu tenho 49 anos, né, cara? Um menino, né? A gente, ao longo desses anos, a gente tentou construir uma história, deixar um legado. E eu ainda não parei. Eu ainda continuo trabalhando arduamente. Recebi uma grande missão, que é realmente ajudar homens e mulheres de negócios a desenvolver o seu máximo potencial, não só na gestão, mas também como ser humano e como líder de sua pequena, média ou grande organização. Então, para mim um privilégio muito grande estar aqui com você hoje, Vinícius. Primeiro, eu queria retribuir, agradecer a confiança, porque eu acho que quando a gente vai no podcast é porque realmente a gente confia no que está sendo desenvolvido lá. Eu fiquei muito feliz, claro que teve todo uma agenda para bater aqui, mas obrigado, meu amigo, por aceitar estar aqui com a gente e aceitar falar para o nosso público, aceitar de verdade compartilhar essa biblioteca de informação. E o podcast, Heráclito, ele tem 3 pilares, né? O nosso podcast ele vem do nome Conta Comigo, porque o primeiro pilar é o pilar da contabilidade. Então, a gente quer mostrar que através dos números, através da contabilidade, através da informação contábil, a gente pode sim mudar o teu negócio. O segundo pilar é o pilar de contar história. Então, a gente vai contar muita história aqui. Histórias que deram certo para que a gente possa aprender. Histórias que deram errado para que a gente possa aprender como não fazer. E o último pilar é o pilar Conta Comigo, né? Não tem como você chegar a lugar nenhum sozinho. Então, a gente precisa contar com alguém. A gente precisa ter alguém ao nosso lado para que a gente possa continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajustando o trem nos trilhos. Então, sejam bem-vindos e aqui é muito direto, sem pouca conversa, meu amigo. Quem é esse mestre que está na minha frente? Quem é Heráclito Madeiro? Bom, cara, assim, eu comecei em sala de aula, Vinícius. Eu comecei aos 18 anos, atuando como professor de informática, quando pouca gente sabia mexer em informática. Isso faz 31 anos atrás, mais ou menos isso. E da sala de aula eu nunca saí. Eu sempre trabalhei com a parte de desenvolvimento organizacional, não só para fins corporativos, e depois de vários anos eu me vi dentro de faculdade. Tá? Eu sou fundador do que hoje nem existe mais, que é a famosa Oi. Né? Eu nasci
Né? Ali foi o berço das vendas. Foi. Mas antes da Oi, eu já trabalhei na BCP Telecomunicações, que eu acho que nem você tinha nascido ainda. BCP, não nasci, mas eu peguei essa parte aí. Teu pai provavelmente conhece. A BCP foi a pioneira, da telecomunicação. Das telecomunicações fora estatal, porque antigamente era Telpa. Isso. E eu entrei lá como estagiário, passei 1 ano e meio como estagiário e recebi um convite para o grande desafio da minha vida foi sair das asas de manhã e ir morar em Recife, sem saber absolutamente nada do que era pagar a conta, do que era alugar uma coisa, fazer ter responsabilidade. Feira. Exatamente. Né? E para mim foi uma escola. Eu passei 3 anos em Recife e voltei para cá para abrir a Oi, junto com alguma equipe que me deram. Depois da Oi, voltei para a BCP, só que não era mais BCP, era Claro, trabalhando na área corporativa, liderando gente, trabalhando com área de desenvolvimento de gente, de pessoas, de negócios, tudo na área comercial. Fui para a área de cooperativas, na área de comunicações, eu também sou fundador da NET, que também depois de um tempo virou Claro. E chegou uma hora que a sala de aula me chamou novamente. E aí comecei... Tem até um episódio muito bacana que eu passei 3 anos no ostracismo, quando eu pedi para sair da Claro por questões de saúde da minha esposa. Eu achava um currículo gigante, eu achava que ia facilmente entrar no mercado de trabalho. Novamente fácil, né? E passei 3 anos no ostracismo. Literalmente 3 anos. Nesse meio tempo eu fui convidado para fazer, porque eu sou cartunista também, eu fui fazer um livro junto com, não sei se você conhece, a Mara Queiroz, esposa do pastor Sérgio Queiroz. E enquanto ela escrevia, eu fazia toda a arte. Isso. E, cara, aquilo ali para mim foi dedo de Deus na minha história. Porque na minha primeira entrevista para a sala de aula, dentro de faculdade, aquele livro veio numa das minhas entrevistadoras, que no futuro, que iria ser minha coordenadora. E você dominava tudo. Eu dominava todo o livro, né? Você estava... Não, mas na verdade o livro era um livro infantil. Isso. Mas ela fez, olha, esse livro eu tenho, foi você que... E ali eu derrotei 2 gigantes, eu derrotei dois professores que tinham qualificação maior que eu. É por isso que eu digo que foi dedo de Deus. E 1 ano depois eu estava ocupando o lugar dela, como coordenador do curso. Então, assim, para mim, são coisas da vida que acabam nos surpreendendo. E aí, Vinícius, esse lado corporativo nunca saiu de mim. Mesmo em faculdade, foram 13 anos, quase 13 anos de faculdade, eu sempre atuei no mundo corporativo. Eu virei coordenador de curso, coordenador de núcleo, diretor de faculdade, e tudo atuando como liderança e gestão de pessoas. E, obviamente, a cultura organizacional virou para mim, na verdade, um cenário de estudo, um cenário onde eu atuei diretamente para que transformar vidas, né? A cultura transforma a vida, transforma a liderança, transforma o ambiente, transforma processos e por aí vai. Era assim, quem passou por essa faculdade de comunicação naquela era, da Telpa, não é isso? Uhum. Passar pela NET, muita gente, muitas cabeças, que hoje as mesmas empresas... Claro, que hoje as mesmas empresas, nos dias de hoje, têm um volume menor de pessoas devido à inclusão da inteligência artificial, das automações. Então, sim, é uma baita faculdade. E aí depois você vai, de fato, para a faculdade. A veia do conhecimento, a veia de transferir conhecimento, continuar aí com você. E hoje, empresa nenhuma se sustenta sem a cultura organizacional. Porque muitas vezes o profissional ele vai vir com muito conhecimento, ele vai vir com muita parte técnica, mas por isso não basta. Se ele não entender o propósito da empresa, se ele não entender a cultura organizacional daquela empresa, o modelo de negócio que a empresa quer, ele não vai se sustentar. E aí fala um pouquinho o que é cultura organizacional. Quem está nos assistindo aqui, quando se fala em cultura organizacional, a gente só entende que são grandes empresas. E aí não é verdade. Não é verdade. Você, por exemplo, como pai de família, dono de um lar, você
Na sua casa tem uma cultura. Tem uma cultura. Se você vai para um condomínio, tem uma cultura. Uma região de um país tem uma cultura. As pessoas chamam cultura de vícios, né? São os vícios que as pessoas acabam adquirindo com o passar do tempo, e isso é implementado todo santo dia dentro dessa rotina de trabalho, de convivência. Mas, na verdade, a cultura ela é uma identidade que toda empresa tem, tanto no tratamento como também nas tomadas de decisão. Isso do micro ao macro trabalho dentro delas, tá? Mas você pergunta, poxa, mas a cultura nasce da onde? De onde vem a cultura? Por incrível que pareça, Vinícius, a cultura vem da liderança. E a cultura Ela pode vir dos liderados? Não. Ela vem da liderança. E por quê? Se um gestor ele toma uma decisão que afeta a atividade de um grupo, esse grupo reage de alguma forma, tanto positivo como negativamente. Se um faz e deu certo, os outros vão querer fazer também. E aí, quando você vai perceber, está todo mundo fazendo a mesma coisa, todas as vezes. As consequências disso, se for ruim, são desastrosas. Principalmente para quem as criou, que é o líder. Porque isso vai afetar, Vinícius, na produtividade, isso vai afetar no clima da empresa, isso vai afetar nas relações. Consequentemente, respeito. Respeito, nos conflitos que virão, nas punições, nas recompensas. Então, é em cima da cultura que o próprio gestor, seja ele funcional ou proprietário da empresa, vai tomar suas futuras decisões. O grande problema, Vinícius, é que a cultura ela acaba trazendo para a empresa um reflexo de quem ela não é. E aí o cliente que está na ponta acaba tendo uma percepção negativa. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez eu fiz uma consultoria e o proprietário disse, olha, minha equipe, todo mundo chega atrasado. Esse era um dos pontos que eu queria tratar, Pois né? A cultura do cumprimento de horário. Pronto. É uma polêmica muito grande. Todo mundo chegava atrasado. Que é uma coisa bacana da cultura, né? São 4 palavrinhas. Sempre e nunca, ninguém e todo mundo. Sempre ou nunca é cultura. Ninguém, ou todos, ou todo mundo, também é cultura. E por que então, eu queria lhe interromper? Eu queria só lhe interromper para dizer o seguinte. Isso está muito ligado a uma nova geração, porque a geração passada ela teria medo ou respeito de, por exemplo, perder seu emprego porque chegou atrasado. Uhum. Essa geração agora, irmão, não tem isso. Exatamente. O caso dessa empresa era mais ou menos assim. O ponto era às 7, as pessoas chegavam às 7h15. Segunda a sábado, 7h15. 7h14, 7h13, 7h20. Uma vez perdida, 7. Nunca 7. Nunca 7. E o que é que aconteceu? O gestor, na época, disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar agora o livro de ponto às 7h15. Eu quero ver chegar alguém atrasado. No dia seguinte, as pessoas começaram a chegar de que horas? 7h30. Porque a cultura, não havia problema de trânsito, não havia problema de saúde, não tinha problema de saúde. Era a cultura que estava enraizada do chegar atrasado. Só para você entender, a gente teve um caso prático na nossa empresa. Isso aqui eu não estou inventando. Caso prático. E a gente monitora, e eu sou muito claro, né, Heráclito, de dizer para o nosso colaborador que assim, não é fato entrega, produtividade. Porque eu sei que se ele chegou 30 minutos atrasado, final do expediente ele pode compensar, amanhã ele pode compensar, mas não é sobre isso, é sobre compromisso. Que se ele não tem disciplina para que ele chegue no ambiente de trabalho, no horário que é pré-definido, porque existe toda uma organização, existe toda uma carteira de clientes para ser atendida. Se a empresa ela se comporta que de 8 horas é o horário de expediente, 8h01 o cliente já pode mandar uma mensagem pedindo atendimento. Então, a gente mudou o horário desse colaborador. Muita dificuldade, a gente teve reuniões. Só, olha, eu estou tendo dificuldade de sair, o ônibus e tal, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai flexibilizar seu horário. A gente tem uma outra parte aqui que precisa ser atendida, você vai agora chegar de 9. Primeiro dia ela chegou de 9h30.
Então, assim, não tem nada a ver com horário. E sim com cultura, né? E sabe o que acontece, Vinícius? Se você, enquanto líder, não repreender isso, não tomar uma decisão, todos os outros vão fazer a mesma coisa. Isso. E também o seu comportamento. Exato. Se você não chega numa hora, você Exato. vai cobrar que chegar na hora, né? Só que aí é um outro patamar. Porque se o dono ou o líder não chega na hora, ele dá o subsídio para ninguém chegar na hora. Ah, mas o líder alertou que não era, mas ele faz? Não, ele não faz. Então não precisa nem dizer o que é certo e o que é errado. Sim. Ele mesmo já diz o que se tem e o que não se tem que fazer. Agora, você falou um ponto interessante, Vinícius, sobre essa nova geração. Hoje, a falta de ambição ou essa juventude não querer mais projetar carreira alguma, porque isso acontece, tá? Você pega hoje jovens entre 20 e 25 anos e pergunta para eles qual é a tua projeção de carreira para daqui a 5, 10 anos. Eles não sabem. Por quê? Porque hoje a satisfação com um pouco, e isso aí não indo na contramão de algumas verdades aí absolutas, mas indo na contramão de se contentar com muito pouco é perigoso. Porque às vezes a falta desse muito pouco é o essencial para a sobrevivência. E aí essa falta de ambição tem prejudicado a nossa juventude. Eu trabalho com consultoria e o que eu tenho hoje demorado para encontrar peças de reposição é gigante. É difícil. Então, e o nível de desqualificação também é proporcional. Eu realmente, quando falo em cultura organizacional, eu acho que quem está nos assistindo pensa assim, você já pensa em grandes empresas. Uhum. Ah, tem cultura organizacional? Não, eu não sou uma grande empresa, só quando eu virar uma grande empresa. Uhum. E a gente sabe que não. E eu demorei a entender isso. Uhum. E eu via falar, eu assistia e eu dizia, um dia eu quero fazer isso. Uhum. Mas eu não entendi que eu precisava fazer isso cedo. Uhum. E muitas vezes começou comigo, porque eu chegava atrasado. E aí foi quando deu um start, eu digo, peraí. Quando eu trabalhava no mercado, eu era o primeiro a chegar. E porque agora que eu sou o líder, eu estou sendo o último. Então foi quando eu comecei a mudar. Então, dentro de uma pequena, de uma média, de uma grande organização, quando que ela surge e como entender que precisa implantar? Porque tem gente que não valoriza isso, será? Tá. A cultura ela nasce organicamente. Tem gente que vai no braço firme, ou vai, ou suspensão, dimensão, está demitido. É preciso deixar bem claro que a cultura nasce organicamente. Eu não posso, enquanto gestor, criar uma cultura. Ela vai nascendo baseada em tomada de decisão. Leva um tempo, né? Leva tempo. O papel do gestor nesse momento é otimizar a cultura. Quando ela está funcionando, ele tem que melhorar essa cultura. Chegar num nível de excelência. Por quê? E aí tem a ver com o tema de hoje. Essa cultura tem que ser produtiva. Ok, a gente mudou o horário. Ok, a documentação que era para ter sido entregue em 24 horas está sendo entregue em 48 horas. Mas o passo 2 da história, como está sendo? Qual é a reação disso aí? Está sendo prejudicial? Tá. Então eu vou ter que tomar uma decisão. Você vai ter que voltar à origem para criar um novo processo e, consequentemente, criar uma nova cultura. Deixa eu trazer um exemplo nosso, Heráclito, que eu queria que você me ajudasse aqui. Nós construímos uma cultura aqui que toda segunda-feira nós temos uma pequena reunião com a nossa equipe para que a gente possa sentir a equipe, para dizer, e aí, como é que você está? Como é que foi o final de semana? Foi bem? Eu fui para a igreja, eu fui para isso. Cara, eu não estou bem. Eu briguei com minha esposa, eu estou para se separar. Não, foi bem, eu fui para uma festa. Enfim, a gente tenta ter esse ambiente para que a gente possa sentir. Por que eu implantei isso? Porque em alguns casos, eu estava chegando para Heráclito para cobrar algo que foi feito errado, que não foi feito de forma mais incisiva, e o cara não estava bem. Sim. O cara tinha acabado de perder o pai e o irmão, e às vezes nem sabia, cara. Acontece. Algumas pessoas reagem de uma forma, outras de outras. Algumas pessoas perdem um familiar, choram, outras não sentem, ninguém nem está sabendo. Então, quando eu percebi que aconteceu isso, que eu digo, poxa, eu nem sabia que estava acontecendo isso. Aí eu disse, não, agora, a partir de agora, toda segunda-feira a gente vai fazer um pit stop aqui rapidinho para saber como foi o final de semana. E a gente começa a semana da gente dando direcionamento e todo mundo, aqueles que não estão bem, a gente puxa para um lado, aqueles que estão bem vão para cima. E aí a gente começou a implantar isso. Sendo que tem semanas que a gente não faz devido à correria do negócio. E aí eu lhe pergunto, tem algum problema de implantar ou deixar de implantar, ou uma semana não fazer, ou um mês não fazer?
isso gera um problema? Só se eles sentirem falta. E aí um grande porém dentro de toda a organização é não dar feedbacks. E isso dos dois lados, de quem gerencia e de quem é gerenciado. É outro gargalo que pode causar para a empresa algo nocivo. É a transparência da comunicação e o feedback de toda a atividade operacional. Então, o fato de você não deixar, não fazer quando você fazia, a pergunta é, eles sentiram falta? Porque se eles sentiram, pode estar atrapalhando, pode né? estar atrapalhando. Sim. Porque se eles sentiram falta, isso já está enraizado. Então, o isso responsável pela manutenção é o líder, sempre o com líder. o feedback sempre dos seus liderados, né? Não tem outra, cara. É uma questão de sobrevivência organizacional. Porque a cultura fala muito do DNA dela. Você pode prestar atenção, você vai numa empresa pequena ou média, está lá o balcão, você olha o ambiente hostil. Essa empresa está passando por maus bocados na sua cultura. O clima organizacional, que é o que primeiro é afetado, tá? Os conflitos, as relações entre funcionários, a forma de falar, o respeito. Isso, a subordinação. Você chega num restaurante, ignorância. Quando você vai ver o dono é pior. Pois então, gerou então uma isso cultura é negativa. reflexo da liderança. Então, por exemplo, a procrastinação. A procrastinação é um reflexo direto da insatisfação com a liderança. É aquele funcionário que sempre vai adiando, ou entrega as coisas atrasadas, ou entrega pela metade. Isso é um sinal negativo de uma relação de liderança já comprometida. Então, e claro, a cultura tem a ver com esse processo. Que aquela pessoa lá que está ali na ponta, sofrendo talvez uma perseguição, talvez um assédio, ela vai contaminar, tá, toda a equipe, e a equipe passa a agir com medo dessa liderança. Então, o tratamento tem que ser direto. Fora outras coisas, né? Por exemplo, o processo motivacional, fora o processo de recompensa, tudo isso aí afeta na cultura. Por exemplo, a empresa atrasa o pagamento dos seus funcionários. É uma cultura da empresa. Mas por que ela atrasa? Pode acontecer um mês, mas se for todo mês, é uma cultura de atrasar. Sabe? Mas sabe por que atrasa? Porque ninguém reclama. A empresa criou a cultura de que as pessoas ficam caladas mesmo quando ela erra. Quantas vezes ela vai errar? Sempre. E pode ser uma cultura também não falar, porque quem falou foi demitido. Exatamente. Por quê? Porque já é um hábito, faz parte da empresa. E a pessoa que às vezes entra, Vinícius, né, no negócio, é recém-contratado, às vezes nem sabe, os que estão dentro nem sabem por que isso está acontecendo. E aí é muito perigoso. Às vezes, a troca de liderança nem sempre é o suficiente. Nem sempre é o suficiente. Vamos trocar o líder porque as pessoas muitas vezes você é penalizado. Às vezes o líder é o primeiro a gente vê isso muito no futebol, né? O time não ganhou, o primeiro a cortar é o técnico, né? Exatamente. E na empresa também. Muitas vezes o líder ele é penalizado porque recebe uma carga maior. Uhum. Eu já tive casos como esse de um determinado colaborador sofrer um grau de pressão muito grande pelo comportamento, pela falta de respeito, e não era algo pontual, e era toda uma cadeia de pessoas. Sim. E essa pessoa terminou, a gente teve que deslocar porque ia comprometer toda a estrutura, né, Renato? A gente, vamos tocando no assunto futebol, o técnico já entra com a equipe pronta. Isso. E aí ele tenta implantar uma técnica dele, uma tática dele, e as pessoas não entendem, os jogadores não entendem. Isso também funciona nas empresas. Nas empresas. Ele tem um histórico de liderança, de gestão, de modelo de negócio, que ele quer implantar numa equipe que já está lá viciada, isso, dentro de uma cultura nociva, capengando. Qual é a saída dele? Qual é a saída? Ele vai ter que trocar a gente, isso, ele vai ter que ter peça de reposição. Muitas vezes ele consegue trocar, outras vezes não. É ele que é trocado. Isso. Já passei por vários processos como esse. É ele que é trocado, entendeu? Isso também serve para cliente, tá? Isso existe, né, Renato? Isso existe de forma, claro, legal, e existe a forma ilegal ou desleal. Uhum. Né? Eu já participei com colaboradores que faziam de propósito. De dizer, eu não fui com a cara dele, meu irmão, eu não vou fazer. E derrubava mesmo o cara. E assim,
algo que a gente vai falar mais um pouquinho sobre a cultura do rei, a gente vai falar lá na frente, segura um pouquinho, mas isso existe. E quais são os tipos de culturas que podem ser implantadas? Poder, papel, tarefa, pessoas, enfim, o que fazer? Basicamente, Vinícius, a gente tem essas 4 linhas para seguir. Principalmente para o gestor que quer implantar um novo modelo de trabalho. Ele pode focar nas pessoas, ele vai criar nessas pessoas um modelo cultural. Ele pode focar nos processos, ele pode criar um modelo cultural. Ele pode focar nas tarefas, pode criar um modelo cultural. Mas ele pode também criar uma cultura baseada no poder, na força que ele tem, no cargo que ele tem de liderança, que muitas vezes é chefia. Isso não é perigoso, não? É muito perigoso. Porque ele só vai conseguir chegar onde ele precisa chegar com punição, com assédio moral, tratando as pessoas num nível mais baixo. É perigoso, mas por incrível que pareça, em empresas onde você não tenha um nível de conhecimento intermediário, né? É um nível intermediário, onde você tem um proprietário e o operacional, você não tem um gerente no meio, isso acontece muito, muito. Por quê? Porque o proprietário, você trabalha com contabilidade, você sabe muito bem, você trabalha com os donos de empresa, eles querem resultados, eles querem lucro. E que você está fazendo embaixo não importa. Exatamente. Então, aqui, nessa cadeia que está logo abaixo dele, ele quer que seja feito sem planejamento, muitas vezes sem estratégia, mas tem que entregar o resultado. E aí, a própria empresa cria a sua cultura sem ele perceber. E aí, a coação que ele, né, por origem... Virou uma cultura. Virou uma cultura. Que as pessoas deixam de fazer as coisas por medo. Ou as pessoas fazem o que é certo porque serão punidas. Isso é perigoso. Se você me perguntar, Heráclito, qual é a ideal? A ideal, na minha concepção, eu estou trabalhando há mais de 20 anos nessa brincadeira, é quando ela é focada em pessoas. Porque aí entra questões comportamentais, aí entra questões de habilidades, conhecimento, a própria força mental, espiritual, né, em alguns casos, que aí gera resultados pelo simples fato que essas pessoas elas conhecem a missão do negócio. E empresas sem missão, cara, são empresas sem cultura. Então, a de tarefas é muito bacana, mas ela é focada em números, né, em estatísticas. E a de projetos, né, que aí é focado na burocracia do negócio. É tudo muito engessado, tudo muito pronto, tudo muito bem modelado, mas com pouca flexibilidade. Então, quando o assunto envolve gente, as coisas mudam. Heráclito, eu queria deixar aqui um testemunho rápido. Uhum. Eu trabalhei em uma determinada empresa e eu já liderava uma equipe pequena, mas já liderava. E em um determinado momento, a gerência foi demitida. A gerência comercial foi demitida e o meu supervisor direto pediu demissão. Então, naquele momento, eu estava no auge, eu disse, caramba, agora eu estou tendo uma oportunidade a minha de vez assumir. agora. Eu disse, cara, acho que agora eu vou assumir uma supervisão. Enfim, em algum momento eu até cogitei uma gerência comercial, mas naquele momento eu não estou preparado, mas eu disse, a supervisão aqui eu assumo, porque eu passei 3 meses assumir mesmo e melhores resultados. E aí o alto escalão me chamou e disse, olha, infelizmente a gente vai trazer uma pessoa do mercado porque não é o momento, vocês estão muito bem, o Vinícius está conduzindo muito bem, estão de parabéns, mas não é o momento. Cara, aquilo caiu como uma bomba, pedra, uma bomba. Eu disse, meu irmão, velho, uma oportunidade, batalhei tanto. E isso me gerou um trauma, porque eu me senti nada. E naquele momento, a minha vontade era só pedir demissão. Eu disse, meu irmão, eu quero ir embora. Eu não quero estar aqui. Quem sabe, eu acho que se algum líder tivesse não, pô, vai para casa, eu tinha mudado. Mas naquele momento eu queria pedir demissão naquela mesma hora. Eu lembro que eu abri a porta assim, eu disse, não, eu vou voltar. Eu vou mandar todo mundo sentar e vou dizer, eu estou pedindo demissão aqui agora. Mas aí Deus tocou meu coração, eu deixei para lá e tal, e algumas coisas aconteceram. E as coisas foram andando, e aí eu pedi demissão depois, fui liderar uma equipe. E até hoje, cara, eu ainda sei que eu ainda não estou preparado para liderar pessoas, né?
Claro que evolui bastante, continuo aprendendo, mas liderar pessoas é algo que me apaixona, porque não existe uma fórmula, não existe técnicas que melhorem e tal, mas, cara, a cada dia que passa a gente aprende uma coisa nova, a gente muda o nosso comportamento. E aí agora eu digo, poxa, realmente naquele momento eu não estava preparado e estou me preparando, evolui pra caramba, continuo tendo bastante humildade para querer aprender, mas eu queria tentar que você me dissesse, bicho, como administrar isso, porque gera uma insatisfação do cara que se sente preparado. Como eu vou mostrar para ele que de fato ele não está, como construir esse gatilho, esse diálogo, enfim. É frustrante, não vou mentir para você, porque às vezes você tá na sua cabeça, você acha que está preparado. E aí você recebe esse balde de água fria. Se a gente for olhar do ponto de vista cultural, a cultura da organização, você recebeu uma resposta muito clara. Essa empresa não valoriza os seus funcionários. E isso criou uma cultura. Você vai dizer isso para o seu colega de trabalho. Olha, gente, não adianta estudar, não adianta se especializar, porque na primeira oportunidade você não vai ser valorizado. Veja que uma atitude de liderança criou na empresa. Isso pode gerar uma cultura, né, Lactos? Exatamente. Pode gerar uma cultura. Tipo assim, não se entrega, que você, não dá o gás, porque não vai sentir nada. Porque você sentiu na pele. E você vai propagar isso. E as pessoas vão acabar acreditando em você. Vamos ver. Só que tem um detalhe que você não pode não perceber, mas quando você consegue convencer que isso é verdade, isso é uma atitude de liderança. Porque um dos Negativa, mas sim. Porque eu poderia ter construído a liderança positiva, de dizer, vem cá, liderança. Isso gerou isso, será que não era para ter feito isso? O que é que errei? Onde é que eu posso melhorar? Porque eu acho que a liderança ela não é só do meu líder, é de mim. A liderança não tem esse termômetro. Tá? Hitler era um líder? Sim, eu entendo que sim. Sempre foi. A liderança não é necessariamente boa ou ruim. Sim, é liderança. É conduzir pessoas para um propósito específico. E fazer com que essas pessoas cumpram isso da melhor forma possível. Então, você é um bom líder. Mas foi para um determinado propósito ruim. Mas ele era um bom líder. Jesus Cristo era um excelente líder. Completamente distante do cenário que eu acabei de dizer. Então, quando a gente joga nessa linha, você acaba aprendendo que são nessas pancadas que a gente tem que entender que não era a hora. São nessas pancadas que a gente entender que precisa de um pouquinho mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, lhe confortando. Você nunca vai estar pronto. Verdade. A vida é uma questão de tomada de decisão. E liderança, ela é aprendida. Toda liderança, ela é aprendida. A criança, ela nasce com sinais das possíveis habilidades que lá na frente serão utilizadas para uma liderança. Por exemplo, poder de negociação. Você já percebe numa criança. Mas você não pode chegar para a criança e dizer essa criança vai ser líder nata. Ela não é uma líder nata. Ninguém nasce líder. A liderança é um aprendizado constante. E aí você pega uma habilidade sua, junta com a técnica, aprimora e toma uma atitude em prol de um grupo e resolver o problema. Por quê? Porque liderança nada mais é do que ter uma mentalidade empreendedora de resolver problema. Quem é líder tem que gostar de resolver problema. Não gosta de resolver problema, não está pronto. Não vai estar pronto. Não está pronto. Verdade. Então, você vai pegar essas habilidades, você vai jogar com técnica e você começa a desenhar a sua carreira. E aí, a cultura nasce exatamente da percepção de um líder. Quando a sua equipe enxerga como líder, ela está pronta para construir uma nova cultura. Do contrário, é só enxugar gelo, é só resolver microproblema, apagando incêndio, mas não é cultura. Eu acho que eu posso puxar nesse momento aquele filme cristão que agora saiu, né? Foi um sucesso, onde fala muito de liderança, né? Onde não me recordo o nome agora do filme que ele puxa a espada. A Forja, né? A Forja. Foi um excelente filme que falou sobre liderança, sobre cristã,
enfim. E mostra exatamente isso, né? Quando a equipe tem um prazo para cumprir, não cumpre, pelo líder a gente vai cumprir. Exatamente. Vamos fazer o possível e impossível, a gente vai cumprir. A Forja foi um sucesso, né? Foi Enfim, sucesso. e até hoje está continua sendo, né? Continua sendo. É um excelente exemplo. A liderança, ela tem que ser seguida, não necessariamente imitada. E a gente segue as atitudes das pessoas, o que ela faz enquanto gente, enquanto pessoa. Agora, falando especificamente do filme, né? E aí tocar nesse assunto, eu não sei se você lembra do filme, né? Ele tem um posicionamento muito sério. Ele, enquanto líder, ele é um homem íntegro. A cultura pode ser nociva quando o líder não é íntegro. E hoje está faltando gente íntegra. E eu acho, assim, Heráclito, que muitas vezes o líder que está nos assistindo, às vezes ou o gestor, o proprietário que é um líder, ele não entende isso, mas o comportamento dele de coisas bestas durante o dia a dia gera um comportamento extremamente, vou dar um exemplo, corrupto, desrespeitoso, enfim, que mexa com a ética daquele colaborador, e aí ele vai penalizar o cara. Mas muitas vezes ele veio da tua cultura comportamental ou de tratamento com as pessoas aí. Você quer ver uma coisa simples? É muito simples. Você é gestor, independente do nível, o telefone toca. É um cobrador, é um fornecedor, é um cliente mais pesado, e ele diz assim, olha, diga que eu não estou. Na verdade, ele está passando mensagem para o funcionário dele. Que se uma coisa simples como essa, ele engana ou ele mente, você imagina em coisas mais pesadas, onde ele vai ter que construir uma mentira ou um cenário muito maior. E isso é um processo de ensino didático para quem está embaixo dele. Como é que esse funcionário vai reagir com quem está logo mais abaixo dele? Eu tive um exemplo aqui prático, e aí é importante a gente, essa juventude não entende isso, mas hoje existe um currículo para contar a sua história profissional, para contar, né, por onde você passou, mas aquilo são referências, não é? Aquilo são referências. Então, muitas vezes eu tenho que estar muito atento, porque eu coloco referências ali e que se o meu comportamento naquelas empresas não for legal, eu vou receber referências negativas, não é? E eu tive um caso onde a gente fez um contato para pegar uma referência de um colaborador e aí terminou que esse cara foi desligado exatamente por pequenas mentiras. Tipo assim, eu errei, não foi eu. Sim. E o cara disse, Vini, eu não vou deixar esse cara aqui porque imagina quando acontecer algo pior. Ele vai mentir. Então, pequenas mentiras que geram um desligamento, algo muito pior. Né? E o mais interessante disso tudo é que não mostra, não é só a mentira, é o caráter por inteiro. Né? Você mostra realmente o mau caratismo da pessoa. Então, e isso, principalmente quando você vem de liderança, você dá esse respaldo para quem está logo abaixo de você fazer a mesma coisa. E se isso é permissivo, o teu liderado vai usar desse poder para fazer do mesmo jeito. Não tem outra E na hora que eu for cobrar, você faz pior. Você faz pior. Entendeu? É aí o perigo. É aí o perigo de tudo. Heráclito, segura um pouquinho que a gente está chegando agora na metade do nosso podcast. Coisa boa. Papo fantástico, meu amigo. Eu acho que 1 hora é pouco para a gente bater esse papo aqui, mas a gente tem que dar uma pausa para poder falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a galera que acredita no nosso projeto, a galera que conta com a gente mesmo e a gente pode contar. E aí a primeira galera que vem para cá, vem para o nosso telão, vem falar com a gente é o pessoal da Eternize. Heráclito é uma empresa fantástica, você precisa conhecer. A Eternize é uma empresa que você vai viajar com sua esposa, com sua família, e lá vai ter um profissional, um fotógrafo registrando tudo, né? Às vezes a gente não sabe tirar foto, a mulher reclama, ficou horrível. Não, tem um profissional que tira todas as fotos lindas, e depois te entrega um e-book, te entrega um vídeo, enfim, eles entregam um trabalho lindíssimo. E para que você possa ver como é que é, eu vou passar um vídeo agora lindo, agradecer o pessoal da Eternize, a Genô, Deise, toda a equipe, tem João Pessoa, tem Porto, tem Rio Grande do Norte, enfim,
estão nos principais centros turísticos, é uma empresa fantástica. E o que eu acho massa é que se você vai pegar o voo e estava na praia um dia antes, eles te entregam um tempo recorde, a equipe vira à noite, mas te entregam o material para que você possa levar para casa. Assiste esse vídeo aí que você vai ficar encantado. Viajar é colecionar histórias, mas só a fotografia tem o poder de eternizar cada capítulo vivido. E a Eternize Photograph, maior referência de fotografia turística do Brasil, faz justamente isso. Mais do que capturar imagens, nós contamos histórias, a sua história. Transformamos momentos em memórias palpáveis, porque sabemos que cada viagem tem um valor único. Por esse motivo, oferecemos uma linha completa de produtos para você reviver suas melhores lembranças. Instabooks personalizados, fotos reveladas, canecas exclusivas, polaroids incríveis. São apenas um exemplo daquilo que nós temos a te oferecer. E isso só é possível porque contamos com a melhor equipe de fotografia turística do Brasil. São profissionais capacitados e em constante treinamento para oferecer a melhor experiência ao cliente, do primeiro clique à entrega final. Na loja Eternize, você também conta com o atendimento de uma equipe especializada em seleção de fotografia turística. Nosso time está preparado para tornar todo o processo didático, leve e profissional, garantindo que cada memória seja escolhida com carinho. Sem contar que nosso time de produção trabalha incansavelmente para entregar materiais que toquem o seu coração, tudo com um prazo de entrega mais rápido do mercado. Além disso, somos parceiros da Look Receptivo, eleita repetidamente como a melhor do Brasil. Essa aliança é mais do que um selo de qualidade, é sinônimo de confiança, excelência e credibilidade. Momentos inesquecíveis merecem ser eternizados com quem é especialista nisso. Fale com a Eternize Photograph e transforme a sua viagem em lembranças que vão durar a vida inteira. Que vídeo fantástico, viu? Vale a pena conhecer a Eternize. Ela fica aqui no Busto de Tamandaré, uma loja linda. Você não precisa nem viajar. A gente que é de João Pessoa, a gente já tá onde a galera passa férias, né, Heracto? Então vai lá, conhece a Eternize. E o outro patrocinador forte do Conta Comigo é exatamente a Impacto Soluções Contábeis, né? Tô aqui com essa camisa linda, 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 linda. Tô apaixonado. Um abraço para todo esse time maravilhoso. A Impacto Soluções Contábeis, que presta serviços de assessoria, de consultoria contábil, enfim, é um time completaço que sim, tá para lhe atender. E aí, para resumir, eu vou trazer um vídeo também lindo. Fica com ele aí. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Bora, bora, bora. Um abraço para toda a galera da Impacto Soluções Contábeis. Tamo junto, hein, gente? Obrigado. Essa equipe que, em meio a situações comerciais, culturas, financeira principalmente, continua crescendo com muita garra. Tá vindo um projeto lindo, vem lá. Vale a pena você vir aqui, porque o projeto que está saindo no forno, eu não vou falar muito no próximo podcast, acho que eu vou trazer aqui, mas é lindo, lindo, lindo. Tá vindo um ambiente maravilhoso aqui na recepção da estrutura da empresa, um ambiente de descompressão, uma cafeteria linda. Eu vou lhe convidar para tomar um café comigo. Criando novas culturas. Cultura, exatamente, né? E aí eu já puxo aqui, né? Quando a gente pode surgir cultura? Isso é uma ação, né? A gente, aqui na empresa, a gente está construindo na nossa recepção, ou seja, na entrada, uma mega cafeteria com ambiente de descompressão, com ambiente de jogos para descontrair,
um ambiente onde que os nossos clientes, amigos, parceiros, contadores, empresários possam utilizar, possam fazer reuniões. Isso também é um surgimento de cultura. E quando é que um líder pode entender que essa cultura não está indo bem? Boa. Para mim, é uma excelente pergunta, porque tem que começar com ele e tem que terminar com ele. Tá? Aqui eu poderia dar uma lista de 10, 15, 20 sinais ou indícios de que isso não está indo muito bem. O primeiro deles é a evasão de funcionários, a gente chama de turnover, que são as peças de reposição, às vezes até as boas peças de reposição indo embora. É sinal de que o clima, que já é uma consequência da cultura, não está funcionando adequadamente. E não é só questão de salário não, tá? Às vezes salários maravilhosos, às vezes benefícios muito atrativos, mas um ambiente repleto de conflitos, um ambiente de uma liderança mal conduzida vai impactar nessa construção de cultura e vai tirar muita gente. Eu trabalhei numa empresa que eu tinha muita dificuldade de manter gente, mas muita dificuldade, mas por um ponto muito bom. Aí você pergunta, como foi isso? Quando eu trabalhava na Oi, a gente tinha em torno de 60, 65 promotoras, que eram captando na rua. Com representação, né? De venda dentro dos pontos de venda. E se vendia e se falava muito de Oi. Só que a gente tinha um hábito de preparar muito bem. E era verdade, porque existia sim uma cultura ali, porque eu posso trazer que todo mundo queria trabalhar na Oi, né? Pois é. Era aquela febre, né? Pois é. Então eu era responsável por esse processo de treinamento, então eu falava desde técnico de negociação, atendimento ao cliente, abordagem criativa. E eu treinava todas as meninas, eram poucos rapazes na época, mas era uma grande maioria mulheres. Treinava, em 3 meses elas iam embora. Mas elas não pediam demissão porque não estavam satisfeitas, mas porque a cultura da empresa em treiná-las era tão boa que isso era perceptível pelas pessoas que chegavam no balcão, empresários que chegavam no balcão e as tiravam da Oi. Olha, pela qualidade da preparação. Exatamente. Eu cansei de conviver. Eu tive um caso como esse, tá? Uma contadora nos procurou. Vini, eu queria que você montasse um treinamento para que a gente pudesse fazer isso. Por quê? Ele disse, não, porque toda peça que eu trago para o meu time, ela vai lá e abre o negócio e sai. E aí eu fui muito claro, eu dei exatamente essa resposta. A cultura que você está vendendo é essa. Eu tive um outro contador, a gente tem um vínculo muito grande com os contadores, inclusive aqui mandar um abraço para todos. Todos sabem que tem porta aberta aqui. Aqui não é uma empresa que existe competitividade no sentido de concorrência, né? Não é à toa que a gente tem um braço aqui comercial, que a gente tem mais de 200 contadores na nossa base. Então, um contador é parceiro nosso. A gente tem treinamentos internos para desenvolver contadores. E aí ele disse, mas Vinícius, eu estou com dificuldade de manter a equipe e tal. Eu disse, cara, você é o cara que defende isso. Então, a sua cultura é essa, não é? Então, é exatamente o que tinha na Oi. A cultura da Oi era desenvolver, que terminava não aguentava segurar. E da mesma forma, eu também atuei em outro cenário, onde as pessoas saíam realmente por conta da má condução por causa do ambiente. Então, esse é um dos itens que podem ser percebidos. O outro é a falta de engajamento, até as próprias doenças, atestado mesmo É um sinal, É um né? sinal de que as pessoas estão ali burlando ou fugindo das responsabilidades. A falta de engajamento, a falta de iniciativa, atraso nas rotinas, a própria, como eu já falei aqui, a própria procrastinação dos processos. Vai ter um colaborador que vai dizer, Heráclito, vem cá, vamos conversar. Eu estou achando que isso aqui está errado, isso aqui está certo. E vai ter outro que não faz isso. Ele bota um atestado, ele falta, ele não entrega. Então, tem vários comportamentos. Motins, divide a empresa, né, o setor em 2 grupos, em 3 grupos às vezes, e quer ser o líder desse grupo para exatamente bater de frente. Olha, eu represento essas pessoas aqui e essa tua atitude não foi bacana. Só que a cultura, né, já está
capengando aqui, né? Você já não consegue mais lidar com isso aí. Eu trabalhei em uma empresa que o meu líder, ele orientava, não oprimia, mas ele orientava que a gente fosse tomar café todo dia com uma pessoa diferente. Então, poxa, hoje vai eu, Heráclito e Renan, amanhã vai Vinícius, Heráclito. Então, a gente mudava, que era exatamente para quebrar os montinhos, para poder entrosar a equipe. E isso é uma cultura boa, né? Tem um lado bom dessa história, mas, infelizmente, a percepção do líder tem que ir para um lado mais crítico da coisa, né? Ele não pode só achar que isso vai dar certo, só isso vai ser sucesso, isso vai ser maravilhoso, e pode não funcionar. E aí essa reatividade da equipe é o primeiro sinal de que ele precisa também fazer, ele mesmo, passar por um processo de transformação. Tem uma coisa prejuízo enorme, né? Porque você repor peças, treinar, exato. Implantar uma nova cultura ou a cultura novamente, enfim. Sendo bom ou ruim, né? Isso, porque no fundo, isso vai afetar num ponto que é um dos pontos da nossa conversa hoje, que é a produtividade. Isso. O gestor, ele implanta uma meta, né? Você deve ter trabalhado na área comercial, passei minha vida lidando com metas. Você implementa uma meta e aquele mês não bateu. Segundo mês, não bateu. Terceiro mês, não bateu. Se ele tomou uma decisão muito séria, no quarto mês vai bater ou não? Não vai bater. Porque aquilo já vai virar uma rotina. E aí, qual é a mensagem que é dita? Aqui nessa empresa ninguém bate meta. Só que na verdade... E não acontece nada. Exatamente. Só que na verdade, o que é que aconteceu aqui? O líder foi omisso diante do processo. Na omissão desse líder, a equipe entendeu que nessa empresa ninguém cobra meta. Cultura, vício, hábito. E como é que eu faço agora? Eu, líder, como é que eu faço? Eu tenho que criar uma nova ação, uma nova tomada de decisão diferente daquela. Existe um time específico? Cada cultura, cada ambiente, cada equipe tem que fazer essa leitura. Mas quando você pega um líder efetivo mesmo, não estou falando de um líder experiente, estou falando de um líder efetivo. O cara já tem que ver a coisa, sabe a vaca que está indo para o brejo? Ele já tem que perceber, a equipe já vai dando uns sinais, sabe? De fraqueza, de cansaço, de desmotivação. Você sente o clima, né? Ele tem que tomar uma decisão. É imediato. E o que é mais perigoso, né? Vocês estão nos assistindo, você acha que não, mas as pessoas sentem que chegam na empresa. Sim. Às vezes eu recebo visita, cliente, e o cara senta aqui, às vezes o cara vem participar do nosso podcast e diz, meu irmão, que energia boa, cara. Eu cheguei ali, do início ao final, a galera, cafezinho, água, senta aqui, tá tudo bem, como é seu nome? Meu nome é fulano. Isso é uma cultura. Sim, e quem vem de fora, você que está nos assistindo, está desvalorizando isso, as pessoas sentem. Pois é. Não é? Você vai chegar no banheiro, o banheiro está sujo, não tem uma cultura de limpeza. Então, é importante que você olhe com bons olhos e comece a criticar. Você vai acabar o podcast hoje, você vai amanhã para a sua empresa com isso na cabeça. Opa, eu escutei lá no podcast Conta Comigo, com o Heráclito Vinícius, eu tenho que implantar uma cultura organizacional na minha empresa. Porque é sensível. As pessoas percebem rapidamente. Eu trabalho com um método, Vinícius, chamado NPS, Net Promoter Score. Onde eu avalio as percepções dos funcionários com relação a processo, liderança e questões motivacionais. Mas era exatamente isso que eu ia perguntar. O cara consegue isso só? Ou quando é que ele precisa procurar um profissional como você? E eu já aproveito, fala isso, já fala aqui teu Instagram, já fala um pouquinho sobre tua mentoria, sobre o que você faz. Esse cara que vocês estão assistindo aqui é um cara que é uma referência, né? Não precisa nem eu dizer, o seu podcast vai bombar. A gente tem um ranking aqui, Heráclito. Vai se preparando aí, que existe um ranking aqui dos melhores podcasts do Conta Comigo. Eu gosto de resultados. Pois é, então já fala um pouquinho sobre o teu Instagram, já fala um pouquinho o que é que o Heráclito faz, para que quem possa nos assistir começar a te seguir, conhecer teu trabalho. Ao longo desses últimos 5 anos, eu me especializei no que a gente chama de KPI, que são indicadores de desempenho. Aí você puxa aí OKRs, você puxa aí índice de satisfação, NPS. São técnicas e ferramentas de implantação. São ferramentas de gestão que vão avaliar percepções de pessoas diante dos processos, diante de liderança, diante do próprio CNPJ em si, da própria empresa. E aí tem questões de remuneração, tem questões de motivacionais, tem questões de ambiente, tem questões de cultura, que estão tudo envolvidas. E eu trabalho
nessa linha. Então, eu posso aplicar um BSC, eu posso aplicar N técnicas para diagnosticar a empresa. Eu digo que eu sou um médico. Enquanto você tem um médico que cuida da pessoa física, eu sou um médico que cuida da pessoa jurídica. Então, o que é que todo médico faz? Ele diagnostica, né? Ele faz uma anamnese com o seu paciente, vê qual é a doença e aplica, né? Relata, ele dá aí uma prescrição, seja medicamentosa, seja na parte de exame e, consequentemente, quando o nível é crítico, é cirurgia. A vida do consultor é mais ou menos a mesma coisa. Ou ele intervém diretamente ou ele intervém indiretamente. E ele dá essas dicas para todo proprietário, para os gestores. Então, meu papel hoje, ele envolve toda essa parte de diagnóstico, de prescrição de atividades e planos e, em alguns casos específicos, eu atuo diretamente com o proprietário, que é a parte de mentoria, que é a parte de condução de negócios em parceria. Hoje eu tenho um cliente, né, que eu trabalho exclusivamente nessa área e outros clientes que eu trabalho só na parte de assessoria. E essa é a minha especialidade. Eu ajudo empresas a saírem de determinados cenários e irem para outros cenários. Só que, infelizmente, não é o CNPJ que vem primeiro, é sempre a pessoa física. E era isso que eu ia perguntar. Muitas vezes você vai se deparar que o grande problema é o proprietário. Exatamente. E como fazer isso? Porque muitas vezes ele teve a cultura em casa, como pai, como filho, e ele implantou na empresa e não quer aceitar que está errado. Quando é um cliente, um empresário, um líder que se pode mexer na subordinação, tudo bem, mas quando é o cara que está lá em cima, como lidar com isso aí? Tem gente que não aceita, enfim. O grande gargalo hoje é que o proprietário ele entende do negócio. Porque muitas vezes ele era vendedor da empresa e aí adquiriu conhecimento daquele produto, abriu uma empresa, né, pequena e depois foi crescendo, mas ele conhece o negócio. E boa parte desses empresários não entende de negócios. Gestão, conduzir pessoas, finanças, o próprio marketing, os próprios processos contábeis, ele não entende disso. Chega para o cliente e ele diz, cara, eu sei fazer tudo, mas não me bote para gravar não quero aparecer. É mais ou menos isso. Então, esse empresário, ele paga caro para ter um profissional. Ele tem um gestor na área, ele tem gestor em outra área, porque ele mesmo não sabe lidar com isso. E aí ele precisa entender que uma ajuda intelectual, uma mão de obra cara, muitas vezes é um investimento pesado para que daqui para frente, ou daqui a alguns anos, essa empresa não morra. Isso. Empresas morrem hoje, você sabe mais do que eu, você trabalha diretamente com os proprietários, empresa morre não é por falta de dinheiro, é por falta de gestão. Por não ter gestão, faltou dinheiro. Então a gente pode usar a cultura organizacional de forma como um posicionamento estratégico? Mas é um posicionamento estratégico. É a alternativa estratégica para que ele possa ganhar confiança com a equipe, tratar uma ordem não mais como uma autoridade, mas como um cumprimento de um respeito, de uma liderança, muitas vezes uma liderança alinhada com a missão, alinhada com o propósito, que aí é um outro ponto, algo mais profundo, que quando um funcionário não entende a missão da empresa, ele não sabe para onde ir. E isso é fundamental para que um grupo tenha sucesso. Às vezes o gerente entra na empresa, você sabe muito bem, o cara, a gente falou de futebol aqui, você contrata um técnico que há 2 anos atrás era técnico do time adversário. Esse cara não tem paixão pelo time. Ele está ali basicamente por um salário. Essa mentalidade a gente tem que trazer para dentro das empresas. Ele tem que ter paixão pelo negócio, ele tem que ter paixão pela atividade processual, ele tem que ter paixão pelas pessoas que estão buscando resultado por ele também. E aí ele pode estar aí criando uma cultura que vai de contra ele mesmo. Tá? Então são N cenários e aí, como você também falou, a gente tem que ter essa sensibilidade. Desde o cara que é um auxiliar de serviços gerais ou um cara de uma empresa terceirizada que está ali naquela empresa, ele tem que ter essa percepção de que aqui existe uma cultura e que se eu for de contra ela, eu posso tá cavando a minha sepultura aqui nesse negócio. Então, é primordial prestar sempre muita atenção
E eu queria, eu não sei como é, né? Como a gente vai conduzir até o final, a gente precisa entender uma coisa. Eu queria só compartilhar um negócio que é muito pertinente. A gente fala muito sobre ética. Cultura tem a ver com ética? Não, ética tem a ver com cultura. Tá? Porque você até comentou aqui uma coisa que aconteceu aqui dentro. A pergunta é, ele fez, não sei se eu posso comentar aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu estava visitando um cliente e estava chovendo, deu um vento muito forte. Sabe aquelas bandeirolas que ficam na frente? Sim. Ela caiu na frente da empresa. E tinha um funcionário na frente da empresa mexendo no celular. Ele viu a bandeirola no chão. E eu só olhando, era cliente meu, só olhando. Esse cara não vai mexer nessa bandeira. E você torcendo, pega. Quando ele percebeu que o dono estava... Aí ele pegou. Essa atitude não é uma atitude moralmente correta. É uma atitude meramente ética. Porque ele só fez porque estava na frente do líder. A ética, ela é para todo mundo ver. A moral é quando ninguém vê. É sua. E aí a pergunta é, quem cria cultura? A moral ou a ética? Infelizmente, é a ética. Porque é para todo mundo ver. Porque se fosse somente pela moral, eu não precisaria de cultura. Isso estava intrínseco em cada cidadão que pertence a essa empresa. Então, eu tenho a minha índole, que vale muito mais do que a própria cultura. Mas só que eu preciso da ética, porque é para todo mundo, para que a cultura um dia surja. É aí que o papel do gestor, que o papel do líder, que o papel do proprietário é fundamental. Ou para propagar essa cultura, ou para eliminá-la de uma vez. Mas ele só vai fazer isso tomando decisões corretas. Por isso que você está nos assistindo, não negligencie isso aí, cara. Vale a pena, e para quem está nos assistindo, para que possa te conhecer melhor, para que possa falar contigo, fala teu Instagram, fala como te encontrar. Né? Heráclito_Madeiro. Todos os dias eu publico algo pertinente, tanto no mundo da gestão, tanto envolvendo cultura, tanto envolvendo alguns aspectos emocionais, espirituais. Olha, eu não vou fazer, né, merchan aqui, mas eu vou fazer merchan. Vale a pena. @Heráclito_Madeiro. Tem muita coisa bacana. Surgiu por aí algumas novidades aí. Quem vem me acompanhando há muito tempo sabe que a pegada mudou. E para quem não sabe, especialista Excel, como é que é essa coisa aí? Tem um produto também que... Eu trabalho, mas não é meu forte, porque ninguém valoriza hoje, todo mundo quer pagar milhões e milhões e milhões em softwares, mas no fundo sempre acaba no Excel. Eu trabalhei durante muito tempo, hoje é uma das minhas ferramentas de solução. Hoje não dá para você apresentar um relatório, seja ele gerencial, seja ele superficial, profundo, isso. Sem ser numa planilha de Excel. E para quem não sabe, os grandes sistemas por trás tem um Excel, né? O fator gerador, o resultado é sempre Excel. Não, Excel. Vamos exportar no Excel. Verdade. E olha, eu vou contar uma história para você com relação ao Excel. Na época que eu trabalhava na Claro, eu precisava contratar um estagiário. E eu rodei toda João Pessoa atrás de um estagiário. Achei. Mas você sabe qual era o último teste? O Excel. Eu reprovei todos. Então aqui uma dica aqui para você que é estudante de contabilidade, para você que é estudante de administração, para você que quer ser um gestor, para você que já é gestor, meu amigo, minha amiga, aprenda a dominar esse negócio. Senão você vai virar refém dos seus funcionários. Você vai virar refém do processo. Verdade. Porque é uma ferramenta indispensável. E, obviamente, isso pode ser um fator de cultura, né? Verdade. Surgimento de cultura. Né? E o Excel tem uma frase que tudo que se leva muito tempo, ele faz muito rápido, né? Exatamente. Eu aprendi isso com o Excel. E é uma ferramenta gratuita, né? Então, assim, é uma ferramenta gratuita. Claro que tem um pago, mas na internet você tem cursos gratuitos que dá para você se qualificar. Mas assim, a gente falou Excel, a gente está até fazendo propaganda da Microsoft. Mas, na verdade,
você precisa aprender a dominar planilhas eletrônicas. Isso. E aí tem muitas planilhas eletrônicas gratuitas. BI também, né? O BI. Aí o cabo não mexe nem na planilha, vai mexer no BI. Mas, cara, eu tenho Mas é bom. Uma alegria enorme, bom. tá? Eu tenho que dizer isso para você. Para quem não sabe, Heráclito também é da minha igreja, eu tenho um prazer, a alegria de vivenciar dias e semanas com esse cara aqui fantástico, aprender todos os dias com você, meu irmão. Eu não poderia chegar no último tópico sem dizer que eu estou muito feliz por você ter aceitado meu convite, tá? Fica aqui minha gratidão, porque só em estar ao teu lado a gente está aprendendo, meu irmão. Você tem que ficar ciente disso, né? E aqui para a gente puxar o finalzinho de um assunto mais técnico, tá muito em evidência a cultura do reino, né? Isso, você trouxe isso para a gente, mas fala para a gente o que é isso. Tá. Eu fui provocado há um mês atrás sobre essa temática e eu não conhecia essa temática. É uma temática que já existe nos Estados Unidos há muito tempo e no Brasil isso vem ganhando corpo e vem ganhando espaço. E aí, se você me permitir, eu vou tocar num assunto delicado, porque hoje é triste você ver profissionais da gestão, empresários, empresárias, agindo, né, como cristãos de forma completamente equivocada na condução dos seus negócios. E isso eu falo desde a parte de relação com o fornecedor, com relação com o cliente, relação com o funcionário, relação com os próprios sócios, que nem sempre são cristãos como ele. E isso mexe muito com a conduta das pessoas que estão envolvidas. A cultura do reino, ela tem algumas bases, né? Alguns pilares, mas eu foco em 3. Né? A gente está trabalhando com esse propósito. Primeiro é glorificar a Deus. Segundo é expandir o reino. E terceiro é transformar vidas. Deus deu a oportunidade, Deus deu um negócio a uma pessoa, né? E essa pessoa não está sendo um verdadeiro mordomo desse negócio. É uma empresa que está apenas gerando lucros. E, na verdade, gerando lucros a puro proprietário. Mas isso não está satisfazendo o propósito real. E muita gente acaba dizendo, não, mas essa empresa, Deus é o meu sócio. Tem lá na frente, assim, o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Até aqui, mas lá dentro... Exatamente. A conduta desse líder é uma conduta completamente distante do senhorio desse pastor. E o que é que acontece? Ele coloca a Deus como sócio e se esquece que, na verdade, Deus é o dono do negócio. Foi Deus quem deu sabedoria, foi Deus quem deu a ideia do negócio, foi Deus quem proveu financeiramente, foi Deus quem trouxe todas as ferramentas. E essa mordomia não está acontecendo. E você sabe, né? A história do caixa 2, nota fria, nota pela metade, sonegação de impostos. Isso, fora os tratamentos... Falsificação do documento, negligenciar a parte tributária, negligenciar a parte trabalhista. Isso é triste de vivenciar dentro de empresas que são lideradas por cristãos. E aí a cultura do reino, esse modelo de negócio que a gente também trabalha, é mudar o coração do dono, mudar a postura do dono, para transformar suas ações, suas atitudes em ações dignas de serem seguidas. E exemplo, né? E exemplo, porque, me permita, quando você tem uma missão, você entende a sua missão, entende o propósito daquele CNPJ, daquela empresa, você tem nada mais, nada menos do que um parceiro na condução, que é o próprio Senhor Jesus. Então, essa cultura do reino cria ambientes missiológicos, cria ambientes de transformação de cenários, de cura e, por que não dizer, de salvação. E aí o cara se esquece de que aquele CNPJ, aquele ambiente é um campo missionário, tanto para cliente, tanto para funcionário, como para fornecedor. E aí, claro, o papel de quem faz esse tipo de consultoria, quem faz esse tipo de mentoria, é também ajudar em outros cenários, né, da própria gestão como um todo. E aí eu assumi esse desafio, estou encabeçando aí com algumas lideranças, um negócio propriamente dito. A gente já está com alguns clientes que se predispuseram a estar com a gente e tem sido
muito bacana. Coisa muito boa. bacana. E eu Os resultados posso... já começaram a acontecer. Isso, tá? eu posso dizer que eu estava fazendo a política do Reino sem nem saber. Olha Uhum. mesmo. Né, Renan? Renan tá aí com a gente. A gente, de fato, desde fevereiro do ano passado, né, que eu voltei ao primeiro amor. E de lá para cá, Heráclito, sem demagogia, a nossa empresa cresceu como nenhuma frase, nenhum mestrado, doutorado possa explicar. Sim. Em um mês nós crescemos mais do que em 4 anos, só para você ter ideia. Então, e de lá para cá, nossa missão é implantar a política do reino, alguns gostando ou não. Uhum. Então, claro, ninguém é 100%, mas nós implantamos aqui, sim, diversas ferramentas, diversos suporte, diversos comportamentos, sim, que possam levar a isso. Eu vou dar um exemplo prático, um determinado concorrente de um determinado produto agiu extremamente antiético, continua agindo, e nós poderíamos fazer o mesmo, ou pior. Eu costumo dizer que eu até me cogitei de dizer assim, eu vou dar esse produto de graça, uma prática do mercado. Vou quebrar a banca, Isso, né? Isso. E aí, naquele mesmo momento, o Espírito Santo diz, você não precisa disso. Você não é igual a ele. Então, isso é a política do reino, né? A gente está aprendendo todos os dias e não necessariamente o mercado comercial vale tudo. É verdade. Não vale tudo, cara. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que é recente agora. Ela foi conduzida, né, nesse aspecto, criar a cultura do reino dentro dela. E nós recebemos um desafio. E eu faço isso nas consultorias que eu implemento. E eu digo, qual é o teu prolabore? Aí é uma linguagem contábil, né? Qual é? Quanto você precisa Só um salário mínimo do prolabore? Ele vai dizer, meu prolabore eu quero 50 mil. Não é meu salário? Eu quero 50 mil. Se você vai colocar isso como propósito de vida, então coloque também como propósito de reino. Ele botou 50 mil. Agora tem uma coisa. Quando você chegar nos 50 mil, o que passar dos 50 mil não é seu. Porque você determinou que esse era o teu salário enquanto empresário. Muita gente erra nisso. Isso. Ele pega o lucro e bota no bolso. Isso. Na verdade, o lucro é do negócio. E bagunça toda a gestão financeira. Exatamente, bagunça. Foi o que aconteceu com essa empresa. Ele garantiu o prolabore dele. E a empresa quadruplicou de tamanho. De crescimento. De lucro. Verdade. E o que é que ele fez com o lucro? Deus colocou a prova. Você vai tirar? Você vai mexer nesse lucro? Não. Ele não mexe mais no lucro. Por quê? Porque ele se comprometeu que parte desse lucro ele iria. É muito forte, né? Muito forte porque isso. envolve também o espiritual. E Confiança, quando você cara, confia e tem fé, o resultado é inexplicável. É. Não tem como explicar. E isso mexe com toda a cultura, isso mexe com o ambiente, isso mexe com as tomadas de decisão. É uma coisa muito simples, cara. Verdade. Você pegar 1000 folhetos ou colocar o senhor e o meu pastor, isso faz um diferencial muito grande. Isso. Nós chamamos de empresas confessionais. São empresas que assumem seu papel, né, de se posicionar diante do reino e dizer assim, aqui é uma empresa cristã. Isso. E nossas atitudes são conectadas com o reino. Ele colocou 1000 folhetos no balcão. Não durou uma semana. As pessoas estão com sede, Vinícius. Verdade. E um dos funcionários acabou, né, confessando a fé. Glória a Deus. Então, assim, são coisas que podem ser úteis nesse processo e que deveriam hoje fazer parte de todo empresário, todo negócio que é liderado por um cristão. E você fala sobre fé, tem alguma coisa que mexe com o Heráclito? Tem alguma coisa que tira ele do lugar? Tem aquela pontinha de ferida lá dentro que faz mexer, que faz... Eu não gosto da injustiça. Isso mexe comigo. Para mim é algo que não é que me tira do sério, mas eu não consigo ver injustiça sem tomar uma atitude. Se isso for, se for machucar alguém, não, mas isso às vezes me tira do sério. Mas aí, domínio próprio, hora, paciência, vamos embora, vamos tocar. Eu estou fazendo um curso, eu e minha esposa, que é exatamente sobre essa história de gatilhos emocionais. Sim. E tem muito a ver com o que a gente vivenciou no passado. No ambiente também, né? E o ambiente em si. E uma coisa que a gente aprendeu é que, assim, se essa guerra não é minha, por que eu vou entrar nela?
Se eu tenho muito mais perdas do que ganhos, e isso vai mexer com a minha capacidade de emocional, por que eu tenho que entrar nela? Eu não preciso dela. Isso envolve pessoas, profissão. Muitas vezes o gatilho lá atrás faz que você se envolva. Exatamente. Precisa cuidar disso. E não é o momento. Deus vai dar uma válvula de escape. O que eu não posso é me envolver mais do que eu preciso. Ou me envolver com algo que não vai fazer diferença no meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto ser cidadão, como ser espiritual. Não dá. Isso vai de casa também, né? A gente sempre brinca, ela e minha esposa. Meus meninos, nós nunca intervemos numa briga deles. Nunca. Nunca. A briga é deles. Eles ali amadureceram brigando um com o outro. Porque se eles não aprenderem a brigar dentro de casa, ou discutir, ou lá fora não vai conseguir. Eles não vão ter força lá os fora. Conflitos, né? E hoje eles são super bem. Porque Coisa eles se boa. entenderam. Cada um sabe qual é o seu ponto fraco, ninguém mexe ali. Verdade. Entendeu? Coisa boa, meu amigo. Que papo massa. Eu queria te dizer da alegria de ter lhe recebido aqui no meu podcast. Saber que esse é apenas mais um passo de uma relação massa que a gente está construindo. Lhe agradecer. E a gente tem uma parte do nosso podcast que é a parte do Conta Comigo. Então, é uma parte que a gente abre para o nosso entrevistado dizer, poxa, Vini, eu acho que eu queria receber fulano de tal aqui, esse cara, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, aí onde você está, quem você imagina que eu poderia estar recebendo e poderia estar contribuindo para os nossos telespectadores aí, a galera que está nos assistindo? Bom, eu tenho um cara que, ao longo desses 2 últimos anos, foi bênção na minha vida, por questões pessoais e atitudes, e porque é um cara corajoso. Tem muita coisa para compartilhar com a gente aqui, que é Ari Clentes, né? Coisa boa. Eu gosto muito do posicionamento que ele tem sobre muitos aspectos. E eu acho que seria uma pessoa bacana para estar conversando com você aqui. Convite feito, porque aqui não tem isso de escolha, não. É você que manda. Olha aí. É você que manda e de verdade é o nosso entrevistado que manda. Então, Pastor Ari Clentes, um abraço, meu carinho por toda a sua família. E tá feito o convite aqui, viu? E eu também convido, mas o Conta Comigo, quem tá mandando é ele. Quem manda é Heráclito, viu? Então a gente vai entrar em contato, fazer essa ponte aqui para ter. Será um prazer estar recebendo ele aqui, falar sobre muito assunto importante. Meu irmão, obrigado. Assim o nosso podcast chega ao fim. Dá um abraço para todo mundo aí. Tua conclusão final para a gente poder encerrar. Bom, obrigado, Vinícius, pelo convite. Eu estou muito honrado, né? Depois de tantos desmarques e marques. As agendas é complicado. Mas deu tudo certo. Eu espero que essa mensagem chegue ao coração de muita gente. E eu sempre digo que, às vezes, a vida nos dá muita coisa boa, mas nem sempre isso acontece. Ou porque a gente fez as mais escolhas da vida, ou porque a vida realmente nos foi apresentada mais difícil do que a gente esperava. E vai chegar uma hora que você vai olhar para o lado esquerdo e não vai estar ninguém. Do lado direito, também ninguém. Você vai olhar para trás, já se foi. Você vai olhar para frente e vai perceber que as pessoas estão muito longe. Mas uma coisa é certa. Se nada disso funcionar, olhe para cima. Você vai ter resposta do alto. Confia e creia que você nunca vai estar sozinho. Eu sempre acreditei nisso. Nos momentos mais difíceis, Vinícius, mais difíceis, ele sempre esteve tomando conta de mim. E se eu estou aqui hoje, e se eu pretendo chegar ainda em algum lugar, e eu pretendo, sem ele, nada disso faz sentido. Então, que isso seja cultura na tua vida, o hábito de confiar sempre no Senhor. Amém, meu irmão. E essa é a política do reino da gente, porque Deus tem uma promessa nesse lugar e a nossa promessa é exatamente que a gente use a nossa estrutura, a nossa força, o nosso capital, toda a nossa equipe, o nosso intelectual para o reino. Então, nada que a gente colocar se não tiver a presença dele
não vai se sustentar. Então, meu irmão, obrigado. Eu tô aqui maravilhado. Obrigado demais. Tá? Obrigado. Você que tá com esse prêmio na mão agora, meu irmão, guarda, assiste, compartilha para todo mundo. E tem um ranking, verdade. Bateu o recorde, bateu o recorde. Tem um ranking aí, meu amigo. Eu não digo nada tu vai compartilhando para todo mundo, porque vai ter uma mega premiação. Opa! E o meu amigo Diego Magão tá aqui, que ele é o próximo entrevistado, e ele já disse que vai montar um quartel-general ali, ele não vai ficar para trás, não. Né? Então, tu monta tuas estratégias de venda, que tu é fera, que ele vai mudando a dele, que ele também é. Tá bom, meu irmão? Então, galera, obrigado. Mais uma terça-feira abençoada. Muito obrigado pela tua audiência. A gente recebeu esse cara fantástico aqui, uma biblioteca de conhecimento. Vale a pena, segue ele lá, tá? Segue o trabalho dele, é um trabalho fantástico. E muito obrigado pela tua audiência. Mais uma terça-feira abençoada, uma terça-feira de muito conhecimento, uma terça-feira de crescimento, network e aprendizado. Que Deus te abençoe, tá? É mais um episódio que a gente traz para vocês e fica ligado. Compartilha para todo mundo, tá? Porque a gente quer chegar em muita gente, muita empresa, muito profissional e, acima de tudo, levar a palavra do Senhor para que possa impactar na tua vida. Deus te abençoe, uma ótima terça-feira e um bom descanso. Até mais! Deus abençoe.